Olá a todos, graça e paz seja contigo nesse dia. Hoje nós vamos continuar aqui mergulhando nesse assunto a respeito da oração. Estamos nessa série especial a respeito dos diferentes tipos de oração e como aplicar a dinâmica dessa oração na nossa vida diária. E hoje vamos continuar mergulhando nesse tópico tão poderoso, tão essencial para as nossas vidas. E hoje vamos falar a respeito da intercessão. A oração intercessória. Abre aspas para a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Fecha aspas. Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 1. Eu sou o pastor Antônio Cirilo e quero começar aqui agradecendo a todos vocês, meus seguidores inscritos aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, é muito fácil e é gratuito. É só clicar no botão vermelho abaixo do vídeo, clicar no sininho para ativar as notificações, selecionando também a palavra todas. E não esqueça de dar aquela curtida aí no vídeo, aperta o joinha para aumentar a relevância do nosso vídeo aqui no canal. Meus amados irmãos e irmãs, o que é a oração intercessória? O que é a intercessão? A intercessão é o ato de orar em favor de outros. Lá em Números capítulo 15, versículo 26 está escrito, abre aspas, portanto, confesso os meus pecados e a iniquidade do meu povo, pedindo que perdoes todos os nossos pecados. Fecha aspas. A oração intercessória, ela é o exercício prático da função sacerdotal. A função sacerdotal era se apresentar diante de Deus em favor de si mesmo, mas também em favor do povo e sair da presença de Deus abençoando o povo. Esse era o ofício do sacerdote no Antigo Testamento. E quando a palavra de Deus, lá em 1 Pedro 2,9, diz que nós somos sacerdotes, então nós somos uma nação de sacerdotes para exercermos a mesma função espiritual. Você ainda se lembra da teoria dos conjuntos que nós estudamos na escola? Quando nós estudamos matemática na escola, nós aprendemos que quando o conjunto A ele se encontra com o conjunto B, a parte comum entre esses dois conjuntos é chamada de interseção entre dois conjuntos. Eu gosto muito de usar essa ilustração para falar a respeito de intercessão espiritual, porque intercessão é exatamente isso. Quando você entra espiritualmente em uma realidade de outra pessoa, uma luta de outra pessoa, e a sua interferência espiritual, ela leva cura, ela leva medicina para aquela situação espiritual que aquela pessoa está vivendo. Na matemática, que só para refrescar a memória, você tem um conjunto A formado de laranjas. Dentro desse conjunto tem várias laranjas maduras. E nós temos o conjunto B cheio de peras. Quando esses conjuntos vêm caminhando um em direção ao outro, que eles ultrapassam aquela linha um do outro, isso vai formar um terceiro conjunto composto por laranjas e peras. Os elementos do conjunto A vão se misturar com os elementos do conjunto B e vice-versa. Então isso é a intercessão. Uma outra ilustração que a gente pode usar também é a legislação de trânsito. A intercessão na legislação de trânsito, quando diz assim, interseção entre duas vias, não se refere à esquina, se refere ao meio ali, onde a rua João se encontra com a rua José, e ali naquele meio as duas ruas se misturam. Ali é tanto a rua João como a rua José. Assim também a intercessão, quando nós nos misturamos, quando nós intercedemos, nós cruzamos na vida de alguém, nós intercedemos, nós cruzamos num problema de alguém, nós cruzamos num problema de um ministério, num problema de uma cidade, nós interferimos em um problema. Essa é a oração intercessória. Ela existe para interferir, para meter a colher no problema dos outros. Então, resumindo, é isso. Você mete a sua colher espiritual no problema do coleguinha, diz assim, eu vou entrar com você, em nome de Jesus. Deus, atende a oração dele, eu coloco a causa dele diante de ti. O que a gente faz aqui no canal todos os dias, de certa forma, é uma petição? Sim,
mas tem muita intercessão aqui, porque nós estamos orando pelos enfermos, estamos enfiando a palavra de Deus lá no problema do desemprego, lá no problema da falência, lá no problema da saúde, no problema da saúde mental, ou seja, nós estamos intercedendo por aqueles que estão sofrendo. As nossas vias estão se cruzando no mundo espiritual. E qual a diferença da intercessão para a petição, por exemplo? A petição, você coloca ali suas necessidades diante de Deus. É bíblico? Sim, está escrito na Bíblia que nós devemos, ao invés de ficar ansiosos, nós devemos apresentar a Deus através da oração e da súplica as nossas necessidades. Mas a intercessão ela é muito mais poderosa do que isso. Ela é muito mais do que falar algumas palavras em relação a alguém diante de Deus. Interceder é se envolver espiritualmente com o problema de outra pessoa ou de muitas pessoas. Quando intercedemos por uma nação, por exemplo, por uma cidade, por uma igreja, isso é uma ação coletiva, por assim dizer, né? A intercessão que você entra em uma ação coletiva. Intercessão é quando esse conjunto A ele se encontra com o conjunto B e forma ali o AB ou BA, né? A intercessão ela é essa ponte entre os céus e a terra, entre a terra e o céu. Escreve aí para mim nos comentários. Interceda e seja ponte entre o céu e a terra. Escreve, por favor. Interceda e seja uma ponte entre o céu e a terra. Um excelente exemplo a respeito de intercessão é o profeta Moisés, né? O guia Moisés, o pastor Moisés. Ele intercedeu pelo povo de Israel várias vezes. Lá em Números, capítulo 14, versículo 18, está escrito, abre aspas, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, fecha aspas. Ele estava intercedendo porque Deus queria matar o povo. O povo pecava, Deus disse assim, olha Moisés, eu vou acabar com tudo, vou começar uma nova linhagem através de você, aí você começa do zero, aí Moisés entrava na briga, entrava no meio e dizia, Deus, não faça isso, porque o Senhor é grande em misericórdia. O que as outras nações vão dizer, né? Vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para destruí-lo? Não faça assim, vamos que vai dar certo. Imagina, né? Nas minhas palavras, viu, gente? É claro que a linguagem ali foi bastante diferente do que eu estou dizendo. Mas uma forma de dizer, Moisés, ele interveio, ele intercedeu pelo povo. Daniel intercedeu pela nação de Israel. Esdras intercedeu pela viagem. Neemias intercedeu pela nação. Você vai encontrar na Bíblia várias situações de intercessão que não é uma oração assim em português ou hebraico. Muitas vezes era um posicionamento, um choro, um posicionamento. Quando Agar estava ali no deserto, não tinha água, ela deixou Ismael para morrer lá atrás numa moita. E o menino começou a chorar e um anjo apareceu a ela e o anjo disse, eu escutei a voz do menino. Houve ali uma intercessão e por causa dessa intercessão, por causa desse choro, né, os árabes existem até hoje por causa desse choro de Ismael. Porque ali naquela situação, o Senhor não apenas proveu água para que os dois bebessem, mas também confirmou a promessa dele sobre a vida de Ismael, que gerou o grande e maravilhoso povo árabe, a melhor comida desse mundo, né? que estão aí espalhados por tantos cantos da terra. Inclusive, esse fim de semana eu vou ministrar lá em New Jersey, na igreja de um pastor, meu querido Habib Samir Mustafa Dalia, que é descendente de árabes, palestinos e hoje é um grande pastor. Deus curou ele de um câncer. Ele era muçulmano, se converteu ao cristianismo e hoje é um pastor maravilhoso, uma igreja linda lá em New Jersey. Estou indo lá ministrar esse fim de semana. Que Deus abençoe essa nação maravilhosa, esse povo maravilhoso que são os árabes espalhados pelas Arábias e por todas as nações do mundo. Mas eu deixo aqui para eles essa palavra, né? Que todos eles são frutos de um choro de um garoto, né? De Ismael, que estava ali chorando diante de Deus. Deus ouviu a intercessão de Ismael e socorreu Agar, sua mãe, e socorreu Ismael, e essa nação veio a existir, descendentes também do nosso pai Abraão. Escreve para mim aí nos comentários, seja como Moisés,
seja um intercessor. Seja como Moisés, seja um intercessor. E o terceiro ponto aqui, ele é a chave de ouro, né? É uma peça de ouro, que é a intercessão do Espírito Santo de Deus. O nosso Senhor Jesus, ele está assentado à direita de Deus e ele intercede por nós. Mas o Espírito Santo está aqui conosco e também intercede por nós, intercede conosco e por nós. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 34, está escrito, abre aspas, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Fecha aspas. Jesus não ficou só falando, ele se colocou como intercessão naquela cruz. A cruz é a intercessão entre Deus e o homem em favor do homem contra o pecado e contra a morte eterna. A cruz é vitoriosa por causa da intercessão de Jesus, que é mantida no céu ainda hoje, porque a cruz ela ainda está viva e eficaz. Nós fomos salvos da perdição eterna. Jesus não ficou só falando, ele morreu, ele se envolveu, ele se colocou no meio do problema, criando ali a ponte entre a terra e o céu. Na nossa vida diária, nem sempre nós sabemos como devemos orar, como devemos interceder, mas o Espírito Santo, ele nos assiste em nossa fraqueza. Está escrito lá em Romanos 8:26, abre aspas, do mesmo modo, também o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo, ele mesmo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Fecha aspas. Romanos 8:26. Eu já expliquei isso aqui em vários conteúdos anteriores. Quando nós oramos em outras línguas, nós não estamos falando aos homens, estamos falando diretamente com o nosso Deus em mistérios. Mas a oração em língua, ela não é uma coisa tão doida como muitas pessoas pensam. A oração em língua, quando nós oramos em línguas, nós não estamos falando em português, mas nós sabemos exatamente pelo que ou por quem estamos orando. O apóstolo Paulo, ele nos orienta que quando vem aquela enxurrada de língua estranha, sem a gente saber pelo que ou por quem está orando, que nós devemos pedir a Deus que ele nos dê discernimento, que ele nos dê revelação, que na verdade é a interpretação de línguas, né? Que ele nos dê interpretação, entendimento a respeito de que ou por quem estamos orando. Uma ilustração simples para você entender. Imagine que você está fazendo uma oração, o seu smartphone, o seu celular, ele estragou e precisa ser consertado, mas você não sabe nem por onde começar. Então você está orando pelo seu smartphone. Você sabe que está orando pelo smartphone, sim ou não? Você sabe que está orando pelo smartphone, mas você não está orando em português, você está orando em línguas. Por quê, pastor Antônio Cirilo? Porque você não sabe orar como convém, você não sabe como consertar, não sabe por onde começar, não sabe nem quem procurar. Então você, estou usando aqui como ilustração, viu gente? Por favor. Você começa a olhar para aquele smartphone, você tem ele dentro de você, na sua mente, você sabe exatamente que está orando pelo smartphone, mas da sua boca não sai nada em português, sai oração em línguas. Mas pastor Antônio Cirilo, fala comigo, fala que eu te escuto. Você me pergunta, por que eu preciso orar em línguas? Porque nós não sabemos orar como convém. Tem situação na sua vida que você não sabe por onde começar, você acha que sabe. Porque dessa situação da sua vida, o que você conhece são os seus desejos, mas você não sabe, por exemplo, se esse seu desejo está alinhado com a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo sabe. Quando você coloca a sua oração diante de Deus e orando em línguas e em português, misturando isso e vai fluindo ali naquele mistério santo, meu irmão, o Espírito Santo ele sabe exatamente qual é a vontade de Deus e sabe exatamente qual é a tua necessidade. Segundo a vontade de Deus, ele vai alinhar, ele vai interceder por você usando a tua própria boca, segundo a vontade de Deus.
E porque nós não sabemos orar como convém, então nós precisamos confiar que através dessa oração em línguas, o Espírito de Deus, ele está nos ajudando nessa fraqueza nossa. Fraqueza é essa? É que nós não sabemos orar da maneira certa. Então nós oramos em línguas. Nós vamos falando em língua até aquela oração em língua terminar em uma profecia em português, em uma declaração bíblica. Nesse momento em que a língua ela vai virando português, né? Aí você começa a fazer esse mix da oração em línguas com a oração em português, porque o Espírito Santo, enquanto você ora em línguas, ele vai te revelar os textos bíblicos relacionados à situação ou à pessoa para a qual você está orando. E aí, quando começa a vir os textos, as declarações poderosas em português, você começa a proclamar aquilo ali com fé, em nada duvidando sobre aquilo ou sobre aquela pessoa que você está orando. Amém? E o mundo espiritual, ele vai se mover, mas ele não vai se mover de qualquer forma. Ele vai se mover segundo a vontade de Deus. Eu sei, calma. Tem aqueles momentos que nós estamos lá no culto da igreja, no período de louvor, e de repente as línguas brotam e nós não temos a mínima ideia a respeito do que ou de quem nós estamos falando. Tem aquele momento que você está dentro de casa, aquele momento íntimo com Deus, que as línguas brotam lá do fundo e você não tem ideia a respeito do que está orando. Mas aí o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, ele diz que quando isso acontece, você tem que pedir a Deus discernimento, pedir a Deus revelação, que nada mais é do que o dom de interpretação de línguas, que a igreja mistificou, mas não existe misticismo nisso. Você, no momento que você está orando em língua, você fala: Deus, deixa eu saber pelo que eu estou orando. Virá na sua mente a inteligência espiritual, de maneira que você vai orar com a mente e vai orar também com o Espírito Santo. Amém? A igreja já padronizou que a interpretação de língua é só se uma outra pessoa começar a orar em língua também, lá no outro canto da igreja, e vier rodopiando. Meu irmão, isso aí foi a igreja que criou. Não tem na Bíblia, não existe um padrão na Bíblia. O padrão bíblico é o seguinte: orou em línguas, não sabe a respeito do que está orando, fala: Senhor, me dá o discernimento. E geralmente ele já te dá a língua e o discernimento. Você começa a pensar em uma pessoa, você começa a pensar em uma situação, ou até pensar em você mesmo, uma situação passada, uma situação futura, uma situação atual. Enfim, você está orando em línguas, não está falando em português, mas está falando a respeito daquilo. Viu? A respeito daquele ou daquela. E eu repito, o Espírito Santo, ele vai alinhar a sua oração com a vontade de Deus. Só ele pode fazer isso, tá? Só ele pode fazer isso. Vou dizer de novo. Somente o Espírito Santo poderá alinhar a sua oração, a sua petição, a sua ação de graça, a sua oração de agradecimento, o seu clamor, a sua intercessão, quaisquer tipos de oração, eles serão alinhados com a vontade de Deus por uma única pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, se você intercede, precisa orar em línguas. Se pede, precisa mixar o pedido com oração em línguas. Amém? Senhor, eu estou com sede, eu quero uma garrafa d'água. Você diz: Senhor, em nome de Jesus, língua estranha. Eu preciso de uma garrafa d'água, língua estranha. Você vai mixando, amém, queridos? Não tenha medo. Pastor, mas eu tenho vergonha. Isso é para você fazer dentro do seu quarto. Você tem vergonha de quem? Você vai ter vergonha de quem? É para você fazer sozinho no seu quarto. Pode fazer na igreja? Pode fazer também, mas majoritariamente é para você fazer no teu quarto, entre você e Deus. Você vai mixando oração em línguas, oração em português. Eu estou usando aqui a garrafa d'água como exemplo, porque eu estou com a garrafa d'água aqui perto de mim. Senhor, em nome de Jesus, eu estou com sede, Senhor. Língua estranha. Em nome de Jesus, você vai visualizando a garrafa d'água e vai orando em línguas. Quem ora em línguas sabe pelo que está orando. Quem ora sem saber precisa orar pedindo discernimento a Deus para saber a respeito do que está orando. Amém? Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que o Espírito Santo, ele não era apenas uma evidência na vida dos apóstolos, era muito mais do que isso. Era uma realidade ajudando eles ali no dia a dia, no discernimento de espíritos.
que aconteceu com Pedro lá com Ananias e Safira, né? É palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. O Espírito Santo, ele está conosco para nos ajudar o tempo todo. E essa também precisa ser a nossa realidade, a realidade de cada um de nós no nosso dia a dia. Querido irmão, querida irmã, permita que o Espírito Santo seja o seu intercessor, para que você seja então intercessor de outros. O Espírito Santo sabe realmente e exatamente o que você precisa, e ele é o único capaz de alinhar isso com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Sendo assim, a oração de intercessão, ela não é apenas uma atitude simples, ela é uma realidade espiritual que envolve a pessoa que está intercedendo. Mas ela não funciona sem o trabalho do Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela nos convida, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, abre aspas, portanto, venham, aproximem-se com confiança do trono da graça, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça, a fim de sermos ajudados em nosso tempo de necessidade. Fecha aspas. Então você se achega no trono da graça em favor de alguém, em favor da causa de alguém, em favor de uma cidade, em favor de uma nação, em favor de um ministério, e você vai encontrar graça diante de Deus. E quem vai te ajudar a fazer isso? O Espírito Santo. Qual o mecanismo espiritual que ele vai usar? Oração em línguas, intercessão em línguas. Seja, meu querido, seja, meu amado irmão, minha amada irmã, guerreiros de joelhos, e permita que o Espírito Santo mude o mundo através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, relembrando, você que ainda não apertou o gostei aí no vídeo, dá uma curtida, isso vai nos ajudar muito. E não se esqueça de, no final, compartilhar esse vídeo com 5 pessoas da sua lista de WhatsApp. Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Pai Celestial, Pai Santo, em nome de Jesus, nós te buscamos neste dia, colocamos a nossa vida diante de ti, Senhor. Como está escrito, Senhor, lá em Romanos 8, 26, que o mesmo Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Ajuda-nos a nos rendermos a esse Espírito Santo, a sermos fiéis e ficarmos atentos à direção que o Espírito Santo vai nos dar. Mostra-nos, ó Deus, como te servir melhor, como nos render melhor ao Espírito Santo. Senhor, todos nós temos necessidades e pessoas em volta de nós, elas têm tantas necessidades, e nós estamos aqui para sermos um instrumento espiritual de intercessão pela vida dele, pela vida dela, pela causa de um, pela causa de outro, porque quando Jó, ele intercedeu pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. E sabemos também que quando nós intercedemos pelos outros, que o Senhor muda a nossa sorte, que o Senhor nos abençoa com aquilo que nós necessitamos. Senhor, em nome de Jesus, todos os dias nós enfrentamos essas batalhas espirituais. Usa-me, Senhor, como instrumento de intercessão na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos resistir no dia mau. E depois de que nós fizermos tudo, Senhor, nós podemos ficar firmes, fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus Cristo e na força do seu poder. Senhor, em nome de Jesus, nós intercedemos por aqueles que estão sofrendo de enfermidades e doenças. Senhor, nosso Deus, que eles possam lançar os cuidados do coração deles, físicos e emocionais, perante o Senhor, e o Senhor os sustentará. O Senhor nunca permitirá que o justo seja abalado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Guarda, protege, socorre para a glória do teu nome. Socorre também os lares, ó Deus, todos os problemas familiares. Socorre, meu Deus, as causas jurídicas, financeiras, situações difíceis empresariais. Vem com teu socorro nesse dia, Senhor. Que a oração intercessória, Senhor, seja como um bálsamo na vida dessas pessoas, seja um encorajamento para aqueles que estão buscando a tua presença, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu santo nome. Meu querido, eu quero deixar uma palavra sobre a tua vida. Vista a armadura de Deus e permita que o Espírito Santo seja o teu intercessor. Ele vencerá as batalhas através de você,
Em nome de Jesus, seja abençoado desse dia. Dá uma curtida no vídeo e vida que segue. Amanhã estamos juntos, se Deus quiser. Até lá.